Hoje a gente vai fazer um devocional juntos. E se você ainda não sabe o que é um devocional, para que serve um devocional, como fazer um devocional, a gente tem um vídeo aqui onde eu vou explicar tudo isso. Hoje a gente vai verdadeiramente e intencionalmente fazer um devocional juntos do livro de João, no capítulo 1. João vai começar o capítulo 1 dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão começar trazendo Jesus em Belém. Mateus, por exemplo, vai trazer a genealogia de Jesus. Só que João, ele deixa claro que Jesus não é Jesus em Belém. Jesus não se tornou Jesus quando nasceu em Belém. Jesus estava com Deus no princípio. E mais, ele só não estava com Deus como ele era Deus. Quando a gente vê no verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus, ele não existiu depois. Jesus, ele estava com Deus desde o princípio. Por isso que João começa intencionalmente falando: no princípio ele era Deus. Nos demais versículos ele vai falar que veio alguém que ia anunciar sobre a luz. Esse alguém é João Batista. Então ele fala: João, que escreveu o evangelho de João, que é João, discípulo de Jesus, fala sobre João Batista, que é primo de Jesus, que veio para anunciar aquele que era a luz, que é Jesus. A parte principal dessa primeira epígrafe, que foi até o que deu o nome da epígrafe, a palavra se tornou carne, é o verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista dá testemunho dele e ele exclama: esse é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém mais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Na segunda epígrafe já tira o foco totalmente de Jesus. A epígrafe já é assim: João Batista nega ele ser o Cristo. João Batista, Isaías no Antigo Testamento, ele disse que viria um, que seria a voz que clama no deserto. E João Batista era essa voz que clama no deserto. Então as pessoas, elas começam a perguntar a João Batista: quem você é? Você é um profeta? Você é Elias? E João Batista diz que ele não é um profeta, que ele não é Elias. Ele diz no verso 23 que ele é: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Então tira o foco totalmente de Jesus, traz o foco para João Batista. E João Batista, que era o primo de Jesus, diz que ele veio para preparar o caminho. E quando a gente continua no verso 26, João diz: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. João Batista estava anunciando que viria alguém que ele não sabia quem era, mas ele sabia que não era ele. O papel dele era anunciar que viria alguém. E essa pessoa já estava no meio deles, como a gente acabou de ler, mas que ele não era digno nem de desamarrar as suas sandálias. Na epígrafe 3, ela vai ser uma continuação desse outro verso que a gente estava lendo. João, discípulo, diz assim: João Batista viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o cordeiro era aquilo que eles matavam para fazer propiciação pelos seus pecados. O que isso significa? Eles matavam um cordeiro que não tinha mancha, que não tinha falha, que não tinha defeito, que não tinha nada. Eles matavam um cordeiro perfeito. Então, matando esse cordeiro, eles eram perdoados desses pecados. Então, na nova aliança, na nova lei, na nova era, no Novo Testamento, Jesus, ele veio para ser o cordeiro perfeito que tira o pecado não só de uma pessoa, mas que tirou o pecado de todo mundo. Então, João deu o seguinte testemunho, João Batista deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer
descer dos céus como pomba. Não era de fato uma pomba. Ele estava explicando o que ele viu de uma forma que as pessoas pudessem entender. Então ele viu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o Filho que batiza com o Espírito Santo. João Batista, ele deixou claro que ele não sabia quem era Jesus e ele não teria reconhecido ele. Então Jesus, ele andava como uma pessoa comum, e João Batista, ele não teria reconhecido se Deus, que é aquele que o enviou, que é Deus, não tivesse dito a ele: esse é o meu filho, e é esse que vai vir batizar e trazer o Espírito Santo. O ministério de Jesus começou depois que ele foi batizado. Aqui, quando falou Jesus, Cordeiro de Deus, não falou sobre o batismo de Jesus, mas nos outros evangelhos falam que quando o Espírito desceu como pomba, foi quando João Batista batizou Jesus. Então, o chamado de Jesus, o que Jesus iria fazer, começou depois que ele foi batizado. Quarta epígrafe, né? Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, então, João Batista, ele batiza Jesus, e no dia seguinte, ele encontra Jesus e diz: eita, vejam, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E os dois discípulos que estavam com ele deixam João Batista, vão atrás de Jesus, e quando eles estão chegando até Jesus, Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês querem? E aí eles olham para ele e diz: mestre, onde é que o Senhor vai ficar? E eles olham para Jesus, olha para eles e diz: venham e vejam. Eles eram discípulos de João Batista, agora eles se tornaram discípulos de Jesus, mas eles tiveram uma ação. Eles foram até Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor vai ficar? Onde é que o Senhor vai habitar? O Senhor está indo para onde? O que o Senhor vai fazer? E eles tomaram a decisão de querer ir com ele, querer ir com Jesus. Então, muitas vezes a gente chega até a parte de perguntar: Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Quais os planos que o Senhor tem para mim? E a gente até chega nessa parte, a gente chega a conhecer Jesus, a entender quem Jesus é, mas quando a gente chega nessa parte de que Jesus diz: veja os planos que eu tenho para você e venha, para que os meus planos sejam cumpridos, a gente muitas vezes não vai. A gente não continua com a ação que a gente começou. A gente tem a ação de perguntar o que o Senhor quer de mim, mas a gente não tem a ação de perguntar, de seguir Jesus. A gente não tem a ação de levantar, de se mover, de ir atrás de quem precisa, de fazer aquilo que Jesus nos comissionou para fazer. Na epígrafe 5, Jesus chama Filipe e Natanael. Jesus olha para Filipe e diz: vamos ali, mas me segue. E aí, Filipe vai. Só que Filipe tá com Natanael. Aí Filipe olha pra Natanael e diz assim: cara, eu achei o mestre, achei quem todo mundo tava dizendo que ia vir. Eu achei, é ele, eu tenho certeza que é ele mesmo, é ele de verdade. Vamos lá? Aí Natanael olha pra Filipe e diz: não, cara, Nazaré, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tu acredita? Aí Filipe olha para Natanael e diz assim: venha e veja, no verso 46. No 47 agora. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi embaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão céus abertos, os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Que o Filho do Homem era Jesus, Jesus estava falando sobre ele mesmo. Então o chamado de Natanael foi Jesus chamando Filipe, e Filipe indo chamar Natanael. Então Filipe reconheceu que Jesus era o mestre. Então Filipe, como um ótimo amigo, olha para Natanael e diz assim: cara, a gente achou e André e Pedro estão lá e tal, mas a gente precisa ir seguir ele. Então Natanael olha e diz: cara, não tem nada de bom vindo de Nazaré. Até que Jesus olha para ele e diz: eu vi você quando você estava embaixo da figueira. E quantas vezes Jesus olha para nós e diz: eu vi você quando você estava sozinho, eu vi você quando você precisou de ajuda, eu vi você, eu estava lá com você, mas você não me viu.
Então, às vezes, Jesus usa outras pessoas para que essa pessoa chegue para falar assim: Jesus te viu. Jesus viu você quando você mesmo disse que não tinha mais esperança. Jesus te viu quando você mesmo pensou que estava sozinho. Jesus te viu quando você pensou que a única solução fosse tirar a sua própria vida. Jesus te viu. Jesus viu você quando você achou que ninguém mais estava vendo. E aí, às vezes, você precisa dar um estralar, assim como Natanael precisou. E Jesus olhou para Natanael e disse assim: você só acreditou que eu te vi porque eu disse que vi você embaixo da figueira antes de Filipe te chamar. Só que hoje você não precisa que um Filipe venha te chamar, ou então até mesmo eu posso ser um Filipe. Mas eu tô dizendo que Jesus, ele viu você. Jesus, ele viu você quando você estava sozinho, quando você estava cansado e quando você achou que as coisas não iam continuar dando certo. Jesus viu você. João capítulo 1 é um capítulo onde a gente conheceu e viu mais sobre quem Jesus é. Então Jesus é Deus, ele é a palavra, ele é o Cordeiro de Deus. E ele chama pessoas comuns para segui-lo. Então que o seu momento com Deus não seja mais só de ouvir a palavra de Deus ou ler um pouco da palavra de Deus. Além de você ser intencional no seu momento com Deus, você também precisa tomar a ação e ser mais como Filipe e menos como Natanael.